Graça e paz. Continuando falando aqui sobre a vida sexual no casamento, através dessa leitura, pedimos aí também a intercessão da família Uma, que deram a vida, que foram mártires pelo nome do Senhor, defendendo algumas famílias judias. Eles tinham 7 filhos. Então pedimos o auxílio deles para concluir essa leitura. No plano de Deus, o sexo é diferente. É manifestação do amor conjugal, cujo fruto será o filho do casal. Na união dos corpos, celebra-se profundamente o amor de um pelo outro, a compreensão recíproca, a paciência exercida, o perdão dado, o diálogo mantido, as lágrimas derramadas, a luta vencida. É a festa do amor conjugal. Por isso, é o ato fundante da vida. E diz a igreja: Deus quer dar vida ao filho, única e exclusivamente por meio dos seus pais, pelo ato sexual de amor entre eles. Isso é um direito do filho. Por isso, a igreja não aceita a inseminação artificial. Porque, de fato, o filho ele é um dom, ele não é um direito, ele é um dom. Aí vemos o quanto a igreja valoriza a vida sexual. Sem ela, o filho não deve ser gerado. No plano de Deus, a vida sexual só tem lugar no casamento. São Paulo, há 2000 anos, ele já ensinava aos coríntios: a mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence ao seu marido. E também o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. A gente vê isso lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. O apóstolo, ele não diz que o corpo da namorada pertence ao namorado, e nem que o corpo da noiva pertence ao noivo, ou que o corpo de um amigo pode ser usado por outro, ou que duas amigas podem ter relacionamento sexual. O catecismo da igreja chama a prática homossexual de depravação grave. Isso a gente encontra lá no parágrafo 2357, é doutrina da igreja. A união sexual só tem sentido no casamento de um homem e uma mulher, porque só ali existe um comprometimento de vida conjugal, vida 2, onde cada um assumiu um compromisso de fidelidade com o outro, para sempre, gerando daí os filhos, que são, como diz o Catecismo da Igreja, o dom mais excelente do matrimônio, e constitui um benefício máximo para os próprios pais. Sem este compromisso de vida, sem essa aliança aberta à geração dos filhos, o ato sexual se desvirtua. Por isso, o namoro e o noivado não são ainda a hora de viver a vida sexual. Não há ainda a maturidade e o compromisso definitivo de vida com a outra pessoa diante de Deus e dos homens. Então, até mesmo aqueles que levam uma vida amasiada, é necessário que se corrija isso pela vida da graça, para que de fato possam gozar dos frutos e das virtudes e das bem-aventuranças, né, que são derramadas aos casais consagrados a Deus por meio do sacramento do matrimônio. As consequências do sexo vivido fora do casamento ou antes dele são terríveis. Famílias destruídas, mães e pais jovens solteiros, filhos muitas vezes abandonados ou em orfanatos, e hoje muitas crianças órfãos de pais vivos, como disse São João Paulo II. Muitos podem se tornar os meninos de rua, muitas vezes buscando nas drogas, na bebida e no crime a compensação de suas dores. Toda criança tem direito a um lar, a um pai, a uma mãe que os ame, eduque, alimente, console, conforte, proteja. Quantos abortos são cometidos porque se busca apenas o prazer do sexo e depois elimina-se o fruto, a criança, o inocente. E assim, a vida vai sendo descartada criminosamente. As doenças venéreas são outro flagelo do sexo fora do casamento. Ainda hoje convivemos com os horrores da sífilis, da blenorragia, cancro, sem falar do flagelo moderno, no caso da AIDS, o HIV. A moral católica ensina que aquilo que não está de acordo com a lei natural não está de acordo com a lei de Deus. Isto é imoral.
A nossa sociedade promove o sexo assintoso, sem responsabilidade, sem compromisso. Faz dele uma mercadoria de consumo e depois se assusta com as milhares de meninas grávidas, mulheres estrupadas, incestos, pedofilias, separações, adultérios, incontáveis e muitas famílias destruídas. É claro, quem planta vento colhe tempestade. É exatamente isso que nós temos visto que está ocorrendo, né? Nós vemos hoje, por exemplo, aí uma triste campanha de prevenção à AIDS através do uso do preservativo. De maneira clara se passa essa mensagem moral aos jovens. Pratiquem sexo à vontade, mas usem o preservativo. Isso é imoral, é decadente. Será que não temos algo melhor para oferecer aos jovens? O que estamos ensinando aos adolescentes quando colocamos nas escolas máquinas para distribuir camisinhas, em terminais de ônibus, em postos de saúde? A mensagem que se passa a eles é que o sexo é uma simples diversão que se pode usar como se fosse um brinquedo de play center, de playground, que seja, de parquinho, devendo-se apenas usar o cinto de segurança para se evitar uma nova vida ou uma doença mortal. 2 adolescentes são lançados numa aventura onde a vida de uma criança pode ser o preço a pagar, sem dizer a destruição da própria sexualidade, da pessoa, sem dizer do espírito dela, sem dizer as consequências espirituais que ela sofre, a ofensa que ela causa a Deus, porque é um pecado gravíssimo isso. A moral e a ética, elas exigem ensinar aos jovens o autocontrole de suas paixões. Vencer a AIDS pela castidade e não pelo uso vergonhoso da camisinha, que incentiva ainda mais a imoralidade. Uma luta contra o HIV poderia ser uma ótima oportunidade para se ensinar os jovens a viver a beleza da castidade e do autodomínio, porque a castidade é isso, é o autodomínio. A castidade não é somente a ausência do sexo, mas a vivência da virtude, o autocontrole de si. Tanto que a igreja ela diz assim, que a alternativa é clara: ou o homem comanda suas paixões, ou ele se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. São João Paulo II, assim ele se expressou sobre a camisinha. Além de que o uso de preservativo não é 100% seguro, liberar o seu uso convida a um comportamento sexual incompatível com a dignidade humana. O uso da chamada camisinha acaba estimulando, queiramos ou não, uma prática desenfreada do sexo. O preservativo oferece uma falsa ideia de segurança e não preserva o fundamental. Isso está lá naquela revista Pergunte e Responderemos. Quantos lares foram destruídos por causa dos adultérios? Quantos filhos abandonados e carentes porque os pais viveram aventuras sexuais fora do casamento e se separaram? A televisão, os filmes pornográficos, hoje as séries, as revistas eróticas, os vídeos, os TikToks, os quais da vida abundantes, injetam pólvora no sangue dos jovens, fazendo-os escravos do sexo. Jesus disse que quem vive no pecado se torna escravo dele, se torna escravo do pecado. Então, sem dizer que essa questão do preservativo nada mais é do que uma mentira, e o demônio é o pai da mentira. Porque tanto o prepúcio do homem como o clítoris da mulher, ele vai estar se atritando com o látex. Então, é um falso ato sexual. Ele é mais caracterizado como uma masturbação. Porque não há, de fato, o conhecer ao se aproximar, mas não há o conhecer, como é belíssimo dentro da Sagrada Escritura. Então, que os santos consagrados a Deus pelo sacramento do matrimônio, como os santos Luís e Zélia Martã, como os beatos Luís e Maria Beltrame Quatrochi, como o beato Carlos da Áustria e a sua esposa Zita, serva de Deus, como toda a família Uma, como John e Evelyn Billings, que estão em processo de beatificação, possam interceder pela santidade da nossa vida sexual no casamento. E aqui eu encerro o primeiro capítulo dessa vida sexual no casamento, cujo título é O Sentido Cristão do Sexo. Deus nos abençoe, que São José, patrono das famílias cristãs, nos guarde, ele que tem um coração castíssimo, e que a Virgem, rainha das famílias,
seja a rainha da nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.